Esdras, capítulo 2, do versículo 60 ao final. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinham casado com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio do Urim e Tumim. Toda essa congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e suas servas, que eram de 7.337. Havia também 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os seus camelos eram 435, e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes de família, ao chegarem à casa em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a restaurarem no antigo lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel. Amém? Queridos, diante do nome que está acima de todos os nomes. Essa parte final da lista, nós temos um grupo de 652 personagens, entre eles sacerdotes, levitas, gente que tinha status, gente que tinha lastro familiar, gente que sabia da família que pertencia, gente que os outros sabiam da família que ele pertencia, mas que não tinha condições de provar a sua origem, que não tinham condições de provar a sua originalidade, a sua autenticidade, a sua herança. Porque, segundo o texto, de novo, aqui em Esdras capítulo 2, no versículo 62, estes, toda aquela lista de nomes, estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Passa mais um lá dos nossos slides. Querido, quando nós que nascemos de novo, da água e do Espírito, como o Senhor Jesus diz a Nicodemos em João capítulo 3, aquele que está em Cristo, diz Paulo em 2 Coríntios 5,17, é nova criatura. Nós passamos a ter um novo nascimento, passamos a ter um novo nome, o nome de cristão. Nós estamos debaixo do nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Assim como esses daqui, esses levitas, esses sacerdotes, em algum momento os pais deles lhes deram os nomes. Os pais deles lhes ensinaram o ministério. Os pais deles lhes ensinaram o ofício. E mesmo que não tenha sido esses pais prudentes, eficientes no ensino, só pelo fato de pertencerem à tribo de Levi, eles tinham um ministério já sabido, reconhecido diante dos povos. Mas esse grupo não guardou o registro dos seus nomes, porque quem procurou foi eles, e eles não acharam. Nós precisamos entender que há de fato uma responsabilidade nossa. De novo, o nome dos judeus dava identidade a cada uma das tribos. O nome dos judeus dava uma bênção proferida desde Jacó, lá atrás em Gênesis capítulo 48. Confirmava ministérios, herança. Cada pedaço da terra de Canaã foi separado por cada tribo. A pessoa que tinha o nome de determinada tribo, ela tinha acesso àquela herança já de nascimento. De fato, tinha um nível de importância social e política muito grande. Mas espiritualmente falando, quem tem que cuidar do nome sou eu e é você. Será que nós entendemos que o nome que está acima do nosso nome é o nome de Jesus?
Será que nós entendemos que quando nós saímos à rua, ao trabalho, ao estudo, ao lazer, ao futebol, à academia, ao shopping, é o nome de Jesus que nós estamos carregando? Quando nós praticamos qualquer relacionamento humano, social, é o nome de Jesus que está sendo levado? Quando eu faço determinadas coisas, ou quando eu me omito diante de determinadas coisas, é o nome de Jesus que vai ser lembrado? Querido, é lógico que de repente, para mim, no meu caso particular e específico, que sou pastor, isso ainda é mais forte, é mais latente. As pessoas falam mal da igreja de Cristo por causa de pastores. As pessoas falam mal da igreja de Cristo por causa dos seus ministros, por causa de muitos líderes pilantras. Coisa que Jesus já havia anunciado. Acautelai-vos, vigiem e orem, porque virão falsos mestres, falsos profetas e verdadeiros anticristos, que com a sua ladainha vão enganar a muitos. Mas não são só os pastores que têm deixado os seus ministérios de lado. Aqui é citado nominalmente os sacerdotes e os levitas, porque há uma responsabilidade maior sobre as nossas vidas. E a partir do momento que o pastor, o diácono, o missionário, o evangelista, aquele que está à frente da casa do Senhor, ele não entende isso, não é o nome dele que está sendo questionado, não é a família dele que está sendo questionada, não é nem a placa da igreja que está sendo questionada. O nome que está sendo jogado na latrina é o nome de Jesus. E a gente perdeu a noção do perigo. Porque a gente vive vidas quaisquer e a gente não zela, a gente não guarda, a gente não tem mais responsabilidade. Procura-se o registro e não acha. Por que não achou? Porque não guardou, porque não teve zelo, porque não teve cuidado, porque não teve reverência, porque quando foi mandado para a Babilônia, a vida desandou. Aqui ninguém está vendo mesmo. Aqui não tem sacerdote, não tem sumo sacerdote. Aqui eu não estou no lugar do santo dos santos. A maionese desandou na vida de muitos. Quando a gente lê o livro de Esther, e a gente vai chegar diante disso, Esther está dentro de um recorte histórico. A ordem aqui bíblica não é cronológica. Vem Esdras, Neemias e Esther. Se fosse colocar na linha do tempo, seria Esdras, Esther e Neemias. Esther vem bem no meio. E é muito interessante, porque o povo já tinha sido liberto por Ciro, mas o povo não voltou. Em Esther, surge um edito oficial para que cada judeu, para que cada morador de qualquer nacionalidade pudesse matar um judeu e tomar posse dos seus bens. Lá na terra de Suzã, lá na capital da Pérsia. A pergunta é a seguinte: o que esse povo está fazendo lá? Se já foi liberto e já era para estar em Jerusalém. Sabe por que eles não voltaram? Segundo o texto de Ageu, Ageu vai dizer que o povo não priorizou a reconstrução do templo, não priorizou a reconstrução da casa do Senhor, porque eles estavam cuidando das suas próprias vidas. Queridos, a gente perdeu a memória, o registro da grandeza do nome de Jesus. O nome de Cristo é honrado, amém? O nome de Cristo é grandioso, amém? O nome de Cristo é exaltado, está acima de todos os povos. Diz o salmista no Salmo de número 99, reina o Senhor, tremam os povos, Ele está acima dos querubins, amém? Basta eu e você mantê-lo. A gente não precisa elevar o nome de Cristo, porque o nome de Cristo já está acima de todos os nomes. Mas nós precisamos mantê-lo, querido. Se você serve a um Deus qualquer, viva uma vida de qualquer jeito. Se você serve ao Rei dos Reis, você precisa cuidar do bom nome de Jesus que está sobre as nossas vidas. Queridos, Cristo nos deu uma roupa limpa. Nós temos uma vestidura, uma vestimenta. Segundo o texto de Apocalipse, capítulo 19, o próprio Cristo é quem veste a sua noiva, e Ele veste a sua noiva com vestido de linho puríssimo. E o texto bíblico diz que o linho puro que o Senhor nos veste são os atos de justiça. Queridos, a roupa já está limpa.
cumpre a mim e a você mantê-la, cumpre a mim e você protegê-la. E aí não tem produto químico que vai limpar essa roupa, somente o sangue de Jesus. Coloque para a gente na tela, Apocalipse 3:11. Ele nos deu a sua bênção, Ele nos deu a sua graça, Ele nos deu o seu bom nome, Ele nos deu a sua noiva, a sua igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. O que nós temos que fazer com esse corpo? Cuidar dele, zelar por ele. Sabe por quê? Venho sem demora. Conserva o que você tem. Conserva o que você tem. O bom nome de Jesus sobre a sua vida, o testemunho dos apóstolos, o testemunho da história da igreja. Não deixa a peteca cair na nossa geração não, irmão. Não deixa a igreja de Cristo virar chacota, a igreja de Cristo virar qualquer coisa. Não deixa o ministério, de novo, pastoral, diaconal, missional, evangelístico, de louvor e adoração, não deixa virar qualquer coisa na tua geração. Fala comigo não, na minha geração não. Eu vou manter isso daqui em alto nível. Na minha geração não. Porque se procurarem no registro, eu vou mostrar, está aqui, olha, eu guardei. Conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Nós precisamos conservar, porque nós recebemos um nome em grandeza, um nome em autoridade. Nós estamos debaixo do nome de Jesus. Passa mais uma. Não foi achado o registro. Procuraram o registro e não acharam. Bom, uma vez que não foi achado, alguma atitude tem que tomar, né? Eram sacerdotes, eram levitas, eram os representantes das coisas sagradas. Os representantes das coisas sagradas comiam do quê? Comiam das coisas sagradas. Qual que era a dispensa da família dos levitas e do sacerdote? Qual era a dispensa deles? Eram as ofertas dos irmãos. Do que o levita vivia? Do que o sacerdote vivia? Das ofertas dos irmãos. Quando você lê no texto bíblico, tem um termo interessante. Oferta movida. Você vai ler, vai aparecer isso muito em Levíticos, Números, está lá. Então, oferta do pecado tal, oferta voluntária tal, oferta pacífica tal, oferta da lua nova, oferta disso, oferta daquilo. Aí você vai, apresenta o sacerdote e tem a parte movida. O que era aquilo? Tinha uma parte que de fato e de direito ia para a casa da família dos sacerdotes e dos levitas. Eles não tinham terra por herança, mas eles tinham terra para uso. Então tinha lá algumas ovelhas, tinham lá algum gado tal, mas não era da agricultura nem da pecuária que eles viviam. Eles viviam das ofertas dos irmãos. Presta atenção, presta atenção. Eles viviam do resultado da adoração dos outros. E aí chega o resultado da adoração. O cereal, o trigo, as frutas, porque nem toda oferta era só de carne. Os levitas, os sacerdotes não viviam só de churrasco. Não era tipo um fogo do chão. Fala aí como que é o nome de uma churrascaria boa aí? Oi? Como? Vento Aragana, é outro nível. Tem uns irmãos aqui que é outro nível, né? Oi? Fogo de chão. Gauchão. O que mais? Hã? Olha, essas aí todas. Qual que é aí, Dô? Não, churrasco grego já é Novo Testamento, que é grego, né? Eu estou falando do antigo, calma, Dô. Vamos lá. Eles não viviam só de carne, eles haviam doações, e vocês viram aqui no próprio texto, que foram doadas roupas. Então, houve uma doação específica de 100 vestes sacerdotais. Então, de fato, o sacerdote e o levita vivia daquilo. Chegaram, voltaram do exílio, com título, patente, marca, carimbo de sacerdote e levita. Só que não provaram o seu registro. Vai comer das coisas sagradas, sim ou não? Não. Nós precisamos ter seriedade, querido, com as coisas do Senhor. O governador aqui, ele toma uma atitude, ele olha, na dúvida, eu não quero entrar nesse enrosco, não. Ah, mas mas aquilo. O que não falta é justificativa. O que não falta é justificativa. Ah, eu deixei o registro em casa.
eu perdi, na mudança ficou, lá na Babilônia, minha família, pegou fogo, teve incêndio, teve isso, teve aquilo. O que não falta é desculpa para mim e para você. Quando nós somos infiéis na obra do Senhor, quando a gente faz a obra do Senhor relaxado, uma das frases mais perigosas, e que eu acho que a gente devia banir do nosso vocabulário, é quando eu e você vamos dar uma desculpa para alguma coisa diante de Deus, e a gente fala assim, nossa, está tão difícil, Deus sabe. Cuidado, irmão. Que o problema todo dessa frase é que Deus sabe. Deus sabe da sua picaretagem. Deus sabe da sua sem-vergonhice. Deus sabe da sua preguiça. Deus sabe do seu comodismo. Deus sabe do seu deixa para depois. Deus sabe do teu pecado, da tua rebeldia. E eles chegaram. A gente voltou, nós somos sacerdote, a gente está aqui, o governador. Vocês não vão mexer nas coisas sagradas, porque eu não sei como vocês estão. O Senhor disse a Arão, você e seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade em relação ao santuário. Meu irmão, quando eu leio esse tipo de coisa, eu tremo. Por Deus do céu, me dá uma paura, me dá um medo lascado. Como é que a gente começa a admitir e aceitar um monte de picuinha dentro da igreja? Começa pela casa de Arão, começa pelos líderes, pelo sacerdote, pelos levitas. Vocês vão levar a iniquidade do santuário. Se tem iniquidade no meio da casa do Senhor, a gente sabe e não reage a ela, vai somar aos meus pecados. Eu não estou dando conta nem dos meus. Ainda vou ter que carregar dos irmãos? Vou não. Levarão sobre si iniquidade com relação ao santuário. Você, os seus filhos, levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Tiago vai dizer, ninguém queira ser mestre. Ninguém queira estar à frente. Jesus vai dizer, aquele a quem muito é dado. E o capitão Nascimento diz assim, não aguenta, pede para sair. Para quem já assistiu o filme do Tropa de Elite. Porque a gente precisa se posicionar. Você deseja servir ao Senhor? Paulo vai dizer a Timóteo, aquele que busca o episcopado, a liderança na igreja, uma excelente coisa busca. Contudo, é necessário que, e ele faz uma lista de coisas e termina assim, que o homem de Deus seja irrepreensível. A gente tem que, querido, levar as coisas com seriedade. O governador não era levita, o governador não era sacerdote, mas ele levou com seriedade. É interessante como até o mundo leva mais o evangelho a sério do que muitos crentes. Eu passei um mês pregando aqui alguns anos atrás, vou ter que voltar ao mesmo tema, porque de vez por outra o assunto volta. A questão sobre bebida alcoólica. Vez por outra o assunto volta. E a gente precisa pregar de púlpito, coisa que na sociedade o pessoal fala simples. Quem é crente? Você pergunta para o incrédulo, quem é o crente? O cara vai dizer assim, bom, crente é o cara que não bebe, não fuma, não tem relação fora do casamento. Não é isso? É o básico. O crente não bebe, não fuma, não mente, não tem relação fora do casamento. Esse é o tripé, o quadrilátero básico do evangélico no Brasil. Mas lá na Rússia os crentes bebem vodka. Vai para a Rússia, irmão. Mas lá na Europa os crentes bebem vinho. Vai para a Europa. Deus não te chamou para ser crente na Itália. Na Itália os crentes... Vai ver como está a igreja na Itália. É bonito falar. Na Europa os crentes bebem vinho. Como que está a igreja lá na Europa? Como que está? Fria, gelada. O único fogo que tem é o da cachaça, do vinho. Fogo do Espírito não tem. Você está com inveja disso? É uns argumentos idiotas, tolos. É uns argumentos muito pobres. Irmão, você quer beber sem ficar tomando pancada do pastor todo mês? Eu indico um monte de igreja para você. Tem um monte de igreja que o pessoal não liga para bebida. Aqui na rua de trás tem uma. Vai para a congregação cristã, o pessoal bebe tranquilo lá. Mas a gente precisa levar a sério. A gente precisa levar a sério. Não podemos ter dúvidas sobre a excelência do nome que nós carregamos. É um nome excelente. O nome que estava sobre os levitas, o sacerdócio, é uma coisa sagrada. O levita era aquele que entrava no santo e no santo dos santos. Não é pouca coisa.
ter acesso à presença de Deus. Não é pouca coisa, a gente tem que se alegrar, a gente tem que exultar, e a gente tem que largar todas as coisas que inibem que entremos na presença de Deus. Querido, uma coisa, não me pergunte por quê, mas é bíblico. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Como o nosso Deus gosta de detalhes. Deus não faz vista grossa nenhuma a uma pequena falha. Eu ganhei essa camisa essa semana da minha mãe. Fazendo propaganda, hein, mãe? Aí eu brincando com ela, né? Ela me deu a camisa, aí eu fiquei assim como se não estivesse enxergando. Eu falei, mãe, mas acho que a camisa veio com defeito. Ela, onde, filho? Eu falei, tem uns pontinhos, tem uma sujeira e tal. Ela, para de ser besta e tal. A camisa é cheia de detalhes. Essa camisa, ela tipifica muito. Ela tipifica muito. Porque são pequenos detalhes. Se fosse só um, já era uma roupa manchada. Não importa o tamanho da mancha. Às vezes a gente acha que o problema da mentira é o tamanho dela. Uma mentirinha não tem problema. Mas quem mente, uma mentirona, ambos são o quê? Mentirosos. Mentirinha ou mentirona, quem é o pai? O diabo. A gente passa a diminuir o problema. A gente passa. Eu estou fazendo o grupo de passos. A gente tem um desejo do ano que vem trazer o Celebrando de volta para a nossa igreja, o Celebrando a Restauração, que é um programa de tratamento, de cura contínua dos nossos problemas emocionais. E essa semana eu passei pelo passo da negação. Como é importante a gente entender. E talvez a gente continue na negação. E diante de assuntos como esse, de levar a sério, a gente vai negando. E quais são as respostas que normalmente a gente dá? Uma resposta de negação é que a culpa é do outro. Eu faço assim porque fulano me ensinou. Eu faço assim porque sempre foi assim. Ainda dentro do outro, né? Eu faço assim porque todo mundo faz assim. Então, você não assume o seu papel de erro, de pecado, e você coloca nos outros. Uma outra fala da negação é dizer que isso não tem importância. Mas é só uma manchinha. Uma noiva entraria na igreja com uma manchinha no seu vestido? Ninguém a vê, mas ela sabe. E aquilo é um incômodo terrível. Queridos, por que a gente aceita as coisas? Se a gente entendesse profundamente o quanto Deus zela pelo seu nome, pela sua casa, pela sua igreja, pela sua obra, o quanto Deus zela pela sua santidade, a gente estaria com a cara no chão aqui, dioturnamente. Dioturnamente. Porque nós temos feito as coisas do Senhor de qualquer jeito. Coloca aí, 2 Crônicas, capítulo 30, de 2 a 4. Olha que interessante. Quais são as festas mais importantes do Antigo Testamento? Quem me ajuda aí? Qual a festa mais importante do Antigo Testamento? Páscoa. Quem falou Páscoa? Qual outra festa que falaram? Tabernáculo. Qual outra? Purim. Perdão, que é a expiação. E a do Pentecostes. Dessas 5 festas, 3 estão na lei. Você tem que fazer todo ano. Todo ano você tem que fazer. Isso era lei, obrigação. No Novo Testamento, como nós vimos hoje que Jesus observa o como a viúva pobre oferta, a gente entende que essas festas elas precisam ser feitas de coração. A Páscoa era o evento que abre o calendário judeu. Segundo o Êxodo capítulo 12, Deus diz: este vos será o primeiro e o principal mês do ano. No dia 10, vocês separam o cordeiro. No dia 14, vocês matam o cordeiro. Vocês cubram com sangue, papapá. Então, tinha a data certa. Era o primeiro mês, era o 10º dia, era o 14º dia. Tem um procedimento. Você separa o cordeiro. Se o cordeiro for grande para uma família só, você chama 2 famílias. Se a família for pobre, não tiver o cordeiro, se junta com outra. Depois de comer, comam em pé, com pressa, com cajado na mão, como quem está fugindo.
Não deixem nada cru para o dia seguinte. Ó, a turma que gosta de sushi aí, tá vendo? Você vê que tem base bíblica para tudo que é idiotice, né? A pessoa quer falar mal do sushi vai conseguir até base bíblica. Corta essa parte aí da edição depois, que vai dar problema. Mas não deixem nada para o dia seguinte, deve queimar tudo. Não é isso que diz o texto? Mas teve um rei que decidiu não fazer a Páscoa. Esse cara poderia ser apedrejado por qualquer religioso judeu que tivesse em pecado oculto. Que os pecados públicos são diferentes. Mas se o cara tivesse em qualquer pecado oculto, ele se levantaria com voz de autoridade. Olha, porque na palavra de Deus, na lei de Moisés, diz que a Páscoa é no primeiro mês, no 10º dia. Olha o que Ezequias vai fazer. Porque cadê? Capítulo 30, versículo 2. Porque o rei, os seus príncipes e toda a congregação em Jerusalém tinham concordado em celebrar a Páscoa no 2º mês. Que doideira é essa? Como é que os caras trocam um mês? Porque tem uma coisa mais importante do que a data. Tem uma coisa mais importante do que o rito. Tem uma coisa mais importante do que a liturgia. Tem uma coisa mais importante. Pode passar. Não puderam celebrá-la no devido tempo, porque não se tinham. Porque não se tinham. Quem especificamente? Sacerdotes em número suficiente. E o povo ainda não se havia reunido em Jerusalém. A Páscoa tinha que ser feita numa data certa, a Páscoa deveria ser feita num local certo, mas a Páscoa precisa ser feita do jeito certo. Querido, fazer culto a gente faz à torta direita aqui nessa igreja. Tem culto de manhã, de tarde e de noite, 5 dias por semana. A grande pergunta é se a gente está fazendo as coisas do jeito certo, pelo motivo certo, com o coração restaurado. E o governador disse: não vão comer das coisas sagradas. Precisa se purificar, precisa resgatar o nome. As coisas são santas, o culto é santo, a obra é santa, a palavra é santo. Então quem tem que estar à frente tem que ser santo também, em nome de Jesus. Para terminar, voltando lá ao texto de Esdras, depois de dar a relação, né? Inclusive a quantidade de camelos, mulas. Achei estranho porque não colocaram a quantidade de antas, né? Dizem que a grande dificuldade, o pessoal fala assim, não é matar um leão por dia, né? Matar um leão por dia a gente até consegue, mas desviar das antas. Esse é um grande desafio. O texto diz que eles ofertaram na casa do Senhor. Que eles deram tonelada lá de ouro, de prata e papapá. Versículo 70. Esdras 2,70. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades. Lembremos, tudo bem que o templo aqui ainda não estava construído, mas lembremos que havia todo um procedimento para que os levitas ficassem no entorno do local santo, inclusive para manutenção, cuidado e etc. e tal, e para as rotinas do incensário, do sacrifício e tudo mais. O templo não estava pronto, estava em reconstrução, mas o local santo já estava separado. Mas eles voltaram para suas casas e isso me chamou a atenção. Passa mais um. Há uma necessidade de nós darmos testemunho nas nossas casas. Há uma necessidade ímpar e uma necessidade profunda. Eles voltaram para suas cidades. Ser sacerdote, levita, ministro, servir no templo, os cantores, os porteiros, os intercessores, os evangelistas, os professores, tudo é santo. É interessante e triste, né? Aí a gente volta para a primeira e para o segundo ponto, responsabilidade e seriedade. Como a gente começa a achar que algumas coisas na casa do Senhor são menos importantes do que outras. Ah, mas eu só varro a igreja, não tem problema de eu estar nessa situação de pecado. Ah, mas eu só cuido da manutenção da igreja. Não tem problema de eu estar com esse problema no casamento. Ah, mas eu nem estou lá no palco, eu nem pego o microfone, eu só estou aqui na tesouraria, só no administrativo da igreja. Não tem problema eu estar com essa situação.
Então você vai colocando os ministérios como se alguns fossem mais pesados do que outros, no que diz respeito à santidade. E na verdade, tanto o porteiro, o cantor, o levita ou os sacerdotes deveriam ser santos. E aí fala assim: volta para casa, volta para casa, volta para a cidade de vocês, volta para lá e dá testemunho, primeiro, em casa. Quando a gente é consagrado ao ministério pastoral, principalmente em meio batista, né? Em outras igrejas, às vezes, os procedimentos são diferentes. Em igreja batista, para uma pessoa ser separada do ministério pastoral, por exemplo, ir para um seminário. A gente tem hoje aqui um seminarista, se Deus permitir, ano que vem a gente quer indicar outro. Para uma pessoa aí, a igreja aprovar, ela não vai validar os dons espirituais que a pessoa tem. Se a pessoa fala em línguas, se revela, se tem profecia. Quando você vai passar num concílio, eles pedem o Serasa da pessoa, o nada consta do Serasa, o nada consta de antecedentes criminais e uma carta da família. Uma carta da família, dizendo assim: olha, realmente nós, mãe, pai, esposa, filhos, recomendamos fulano, ciclano ao ministério pastoral. Isso é uma coisa muito importante e encontra eco na palavra de Deus. Porque o ministro, o líder, o diácono, o missionário, o evangelista, o obreiro na casa do Senhor, ele não é validado pelos seus dons espirituais, mas pelo testemunho dos de fora e o testemunho dos de dentro da casa dele, que normalmente são aqueles que melhores nos conhecem. Olha só, endemoniado que Jesus curou, aquele que antes estava possuído pelos demônios, foi liberto. O cara estourava correntes com os braços de tão forte, vivia no túmulo, assustava todo mundo, colocava uns para correr, coisa e tal. Está liberto, está bonito, está vestido, está cheiroso, lindinho. Pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Senhor, olha, agora que eu fui liberto, eu quero andar com o Senhor, eu quero dar testemunho, eu quero dar glória a Deus, aleluia, eu quero falar para todo mundo o que Deus fez na minha vida. Amém? Amém nada. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa. Vá para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Se esse cara era endemoniado, e ele era endemoniado há muito tempo, e ele quebrava correntes, e ele batia nas pessoas, o que você acha que ele deve ter feito em casa? Cada vez que ele ficava mais ou menos bom, pai e mãe levavam para casa, dava banho, colocava ele para comer. Daqui a pouco ele ficava endemoniado. O que ele fazia com a casa dele? Quebrava tudo. Quebrava tudo. E Jesus falou assim: você quer dar testemunho? Volta para casa, primeiro. Faça a reparação na sua casa. Dê bom testemunho na sua casa. Sabe o que o cara fez, o ex-endemoniado? Obedeceu. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos os admiravam. Admirar uma pessoa no palco, é muito fácil, você não conhece a pessoa. Agora, e se admirar em casa? Pelo pai, pela mãe, que te conhece? Aí chega o jovem aqui na igreja: pastor, eu quero ir para o seminário, eu quero fazer missões e tal. Aí você liga para a mãe dele: pastor, não arruma nem o quarto, quer arrumar o mundo. Não arruma nem o quarto. Aí quer mudar o mundo, o meio ambiente, quer salvar os pandas lá na China. Não recolhe nem o lixo da casa dele. Irmão, você quer pregar, você quer cantar, você quer evangelizar? Dê bom testemunho em primeiro lugar na sua casa. Os levitas, os sacerdotes, os porteiros, os cantores voltaram para as suas cidades. E ali foram servir ao Senhor. Tem aquela música do Zaqueu, né? Como que é a música do Zaqueu? Entra na minha casa. A gente fazer uma versão nova, né? Para alguns irmãos: entra na tua casa, cuida da tua vida.
Mexe lá nas tuas coisas, sara as tuas feridas. É muita gente querendo fazer as coisas na casa do Senhor, fugindo de problema em casa. A gente teve um problema aqui na igreja, há uns anos atrás. Você não sabe quem é, porque já faz bastante tempo. Faz mais de 20 anos. E de uma pessoa que queria ir para o seminário. E eu fui o único voto contra. Aí levaram o nome da pessoa, o pastor Ezequias estava bem animado com a pessoa, tudo. E o pessoal, vão mandar. Eu falei, não. Porque eu sabia de determinada situação que estava acontecendo de casa. Não, mas isso, aquilo, eu falei, chama a esposa dele aqui. Antes da gente encaminhar para o seminário. A pessoa ficou com muita raiva de mim. Por um período. Eu acho que já me perdoou já. Mas se não, ainda tem tempo, porque eu ainda estou vivo, ainda dá tempo de perdoar. Mas a gente não entende o peso daquilo que Deus tem nos dado de oportunidade. É peso, é privilégio. Mas nós precisamos fazer com muita distinção, com muita eficiência, com muito zelo, com muita reverência. A gente já teve problemas com um monte de gente, você conhece na história, gente que sai dos palcos, da fama e vira gospel. Se converteu ontem, hoje já está nos púlpitos das igrejas. Não dura nada, porque não foi tratado, não foi curado, não entendeu a profundidade do ministério. E da noite para o dia são chamados de pastores, são chamados de apóstolos, são chamados de missionários, disso, daquilo, sem entender a profundidade. Meus irmãos, nós precisamos voltar a ter responsabilidade e zelo para com o bom nome que nós estamos diante. Nós estamos diante do bom nome de Jesus.